So Essa é a let's minha start terceira with a word of meditação e prayer. a minha última nessa campal. Então vamos começar com uma oração. Our loving God in heaven, Nosso Deus de amor que está no céu, we so appreciate this time we've been able to spend together. apreciamos tanto este tempo que temos estado We aqui reunidas e recognize reunidos. and thank you for your presence. Queremos reconhecer e te agradecer pela tua presença. We know that you are leading us with S- the wisdom from on high. Sabemos que estás nos And there are guiando com still a more tua sabedoria discussions and su- fellowship to be had. sublime e que há de ter mais We do discussão ask for e a blessing for this final study, comunhão. Pedimos a tua bênção sobre esse último estudo, that it not leave anybody in confusion, que ninguém possa se sentir but that we can confundido, clarify some mas que points. possamos esclarecer So please help alguns us to that pontos. end, we ask in Jesus' name. Pedimos isto em nome de Amen. Jesus. Amém. Thank you. So I've received a question, Eu recebi uma pergunta and I thought that would be a good place to start this morning. e eu pensei que isso seria um bom ponto para começar esta manhã. Can you clarify or elaborate on Daniel 11:16? Você poderia esclarecer ou elaborar sobre Daniel 63 11:16, BC and Sunday law. 63 a.C. e decreto dominical, On the geography of Pompey conquering the East. sobre a geografia de Pompeio conquistando o Ocidente, Over the Oriente, years, I've perdão. heard many people say, and you may feel the same way as well, Ao longo dos anos, ouvi muitas pessoas falarem e vocês that you hated possam history in sentir a mesma school, but coisa. history is much more interesting now. Vocês tiveram aulas de história na escola, mas agora a história ficou muito mais interessante. History becomes exciting because we can see a purpose in it. A história se torna interessante porque vemos um propósito nela agora. But I think we should also feel the same way about geography. Mas eu penso que o mesmo deveria ser o caso para a geografia. Geography plays an important part in understanding Bible prophecy. Geografia desempenha um papel importante na profecia bíblica. And a really good tool for that is just an atlas or Google. E uma boa ferramenta para isto seria apenas um mapa, um When you atlas hear of a particular ou Google. name or nation in history, Então, quando vocês ou, ouvem ou to not only usam place them in time, but to place them in geography. um nome específico, aí vocês podem pesquisar e podem localizá-lo It's like na when the história. Ukraine war started. Assim como com a guerra da Ucrânia, We all went to the news sources and found out where it was, fomos aos fontes de notícia, né? E the ehm, nations that are surrounding it, descobrimos onde ficava a Ucrânia, né? E as and nações and que and estavam it em helps volta you dele. get out of the bubble that we tend to live in. E isso ajuda, né, que você consiga sair dessa bolha na When you qual recognize and nós understand other costumamos countries and viver. people in different places of the world. Quando você entende, né, que há outros países, outras nações no So I just mundo. want to encourage you to research names and places. Então, eu quero te encorajar que você faça a sua pesquisa sobre nomes e So when lugares. we consider Daniel 11, Então, quando nós consideramos Daniel 11, and this will be a simplified drawing,
Isso será um desenho You've got simplificado. the Mediterranean Sea Você tem o mar Mediterrâneo and you've got the deserts of Arabia. e logo o deserto da Arábia. They're meant to be sand dunes. Isso era para ser dunas de areia. And in the middle of that is the glorious land. E aqui no meio temos a Terra Gloriosa. We used the word yesterday, Kol Syria, Ontem usamos a palavra Celicíria and you may also see the word Levant e vocês também vão encontrar a expressão levante when you read Daniel and Revelation quando você lê o livro Daniel e o by Uriah Apocalipse Smith. de Uriah Smith. I think I've lost my translator. So we know that Alexander the Great comes from Greece. Sabemos que Alexandre Magno vem da Grécia, ou veio da Grécia, And Daniel 11 is going to divide, or show us that his empire was divided into 4 parts. e Daniel 11 nos mostra que o reino dele foi dividido em So 4 Greece is over in the partes. west, Grécia fica no west of the ocidente, glorious land. fica no And oeste Alexander's going to conquer a da vast Terra area. Gloriosa. E Alexandre conquista uma área imensa. And how does he do it? E como ele faz isso? How does Daniel 7 tell us that Alexander conquers? O que Daniel 7 nos diz sobre as conquistas de Alexandre? Like a Como Daniel 7, how does Alexander the Great conquer? Daniel 7. Como Alexandre o Grande conquista? What animal? Qual animal? That's Daniel 8, but that's not bad answer. Daniel 8 foi How mencionado about a aqui, leopard? não. É como um And what's the leopardo. characteristic of a leopard? Qual a característica de um Very leopardo? fast, Ele é muito right? veloz. So the he goat was also very fast. Esse So when Alexander bode também era veloz. heads which direction? A cabeça arremessa em qual direção? Going to start by going east. Vai primeiro em direção ao Oriente. He's going to conquer all this area very quickly. Ele conquista toda essa área rapidamente. And what doesn't he stop to do? E o que ele não para de fazer? Organize it. Ele não para de Doesn't leave a organizar. successor. Ele não de... ele Doesn't não... stop O que ele não to faz, organize the nations ele não or set deixa as up new nações governments in the organizadas. nations that Ele he's não conquered. instaura governos nesses países que ele conquistou. And we know only too well the result of that when he dies. E sabemos muito bem o resultado disso It's going to devido divide ao up into que a lot of generals, ocorre após a morte dele. É dividido entre vários generais and then into 4, and then into 2. e logo entre 4 e logo entre 2. So we could call the north here, we'll call it Asia Minor. O norte chamamos de Ásia Menor, It also includes Macedon, que inclui também a Macedônia, and that's in the north. que fica no norte. And over in the east, E logo we could go Iran and Iraq. no Oriente temos Irã e Iraque, But the territories are bigger than that.
It's just giving us Mas os modern day territórios são equivalents. maiores que isso, só para a gente ter um equivalente para o nosso tempo moderno. And the south is easy, it's Egypt. E o sul é fácil porque é Egito. And so in Daniel 11, verse 5, Em Daniel 11:5, we see that gives us the point where we're left with two generals. nos indica que restam dois Ptolemy's generais. got the south, Ptolomeu tem o sul and Seleucus has the great dominion of the north. e Seleuco tem grande domínio sobre o norte. It's great because it's not just the north, it's the east, the north, and the west. É grande porque não é só o norte, mas também That's Oriente, Seleucus. Ocidente e o But over norte. Isso é time, Seleuco. that Seleucid empire is going to decrease. Mas, ao longo do tempo, esse reino dos Seleucidas vai And by the diminuir. time we get to verse 16, E quando chegamos ao versículo 16, when Pompey is heading east, onde Pompeu está se encontra the rumo Seleucid ao Empire is Oriente, really just in this area here. o Império Seleucida se resume a esta área aqui. So where's Pompey come from? Pompeu vem de onde? He's come from the west. Ele veio do Ocidente. So Rome is just more west than than Greece. Então, Roma fica mais no oeste So the que Grécia. majority of Rome's conquests are going to be east of Rome. Então, as conquistas de Roma serão no Now, sentido Pompey's a young general. leste da His Roma. first military successes are in Africa. Pompeu, ele é um jovem general e os seus primeiros sucessos de He's going to do conquistas so são well that his na army is África. going to love him. E ele se dá tão bem que o exército dele o ama. And they're going to call him Pompey the Great, E passam a chamá-lo de after Pompeu o Alexander, his Grande, hero. né? Seguindo o exemplo de Alexandre, o And herói deles. the what will distinguish Pompey from Alexander E o que distingue is that as he Alexandre goes de east, he's Pompeu going to set up governments and institutions that will not break down so easily when he leaves. à medida que ele vai avançando rumo ao Oriente, ele vai deixando estrutura, governos que não vão se desfazer de maneira tão He's fácil going to organize his conquered à medida que conquered ele vai territories. se afastando. Então, ele vai ordenar esses The territórios first thing, conquistados. so the movers and shakers back in Rome, Os que estavam tomando as decisões na Roma they're a little wary of Pompey. estão um pouco cansados, né, de Pompeu. So they kind of send him away to do some odd jobs. Então, acabam enviando ele a algumas missões um pouco esquisitas, estranhas. And the first thing they ask him to do is, can you take care of the pirates out here in the Mediterranean Sea? E a primeira coisa que eles fazem é eles o enviam para tomar conta dos piratas He's no a Mar brilliant general, Mediterrâneo. Ele é um general brilhante. and he does that in 3 months. Ele resolve essa questão em 3 meses. The pirates are a huge problem to Rome because they stop the trade ships going from Piratas Egypt. são um problema enorme para Roma porque interrompem a passagem dos navios de comércio, A huge effect on their economy.
que acabava tendo um enorme efeito na sua So economia. when he captures these pirates, there's Então, que lots of ele them, captura esses piratas, e havia muitos, he doesn't kill them. ele não os mata. Like any captured enemy, they're saying, "Oh, we got wife and kids, don't kill us." E assim como qualquer inimigo que é capturado, eles alegam ter esposa e filhos, And e what por Pompey favor, does não is he nos mate. resettles them back in Italy, E o que on the ele Italian peninsula, faz, ele os leva para a península italiana e os puts them in leva para villages and lá towns that are maybe underpopulated, e os coloca em vilarejos, pequenas and says, cidades que têm get população pequena jobs, farm, make a proper living for yourselves. e fala para eles, olha, arrume um emprego, um trabalho e uma fazenda e façam algo decente, um trabalho. And not only does that benefit Rome economically, E não somente isso acaba beneficiando Roma you've got a whole heap of economicamente, people that become very loyal to Pompey. mas ele acaba juntando muitas pessoas se tornam And muito that's the leais strategy a he's going to Pompeu. use as he goes east. E ele usa essa estratégia à medida que ele vai avançando rumo ao So Oriente. after dealing with the pirates, Então, depois de ter resolvido a questão dos he's piratas, going to go east right over up into this territory here. ele avança rumo leste, né? Em, And he's going to até esse conquer, but território aqui. what did how did Jones say it in the book E, the history book we read? e como é que Jones diz no livro de história que lemos, He's going to set people free ele liberta pessoas, from their terrible kings and rulers, libertando-os dos seus governadores e and he's reis going to let terríveis. them, under the umbrella of Rome, govern themselves. E ele deixa então que eles se governem a si mesmos sob But o they're under guarda-chuva da Roma, uh, the control of Rome, but they're also loyal to Rome. sob o controle de Roma, mas também leais a Roma. One of the people up here is called Mithridates, Uma das pessoas aqui nesse contexto chama and once Mithridates, he does that, he's heading back west to Rome. e logo ele está And on de his way volta a back, he's caminho para going to Roma. stop here in the north. E ele vai parar aqui no norte, Remember, north of the glorious land. norte da Terra Gloriosa, lembre-se, And this is Syria. que é a Síria. And this is the very last of the Seleucid Empire. E esse é o que sobrou, né, o último do Império Seleucida. It's contracted so much that it's just holds this area here, no longer that great dominion that it had in the beginning. Se reduziu apenas a essa pequena área, né, não é mais aquele So what happened domínio grande. to the rest of the Seleucid Empire? O que aconteceu com o restante do Império Seleucida? Over here are some other people called the Parthians. Tem outro povo aqui que são os The partas. Seleucids didn't just fall to Rome, they also fell to the Parthians. Os Seleucidas não acabaram somente caindo aos And Rome and romanos, mas Parthia are going to também be aos rivals partas. for the whole of the Roman history. E romanos e partas são rivais ao longo de toda a história romana. Rome never is able to deal with Parthia. Roma
nunca consegue resolver ou lidar com But os they are able to partas, set up this buffer zone, a sphere mas of influence conseguem instalar essa zona tampão, essa esfera de between them influência and Parthia. entre eles e a parta. That's important to understand because often we think that these world empires actually occupied the whole world. Isso é importante porque muitas vezes nós pensamos que esses impérios daquela You know, if you época see a map of ocupavam ancient Babylon, it's not very big, really. o, o mundo inteiro, não é? Se você olha para o mapa And dos while impérios Rome's antigos, não era assim empire tão was a grande. lot larger, E quando o Império da Roma there were era still other muito maior, nations that it never really conquered, havia outras nações que acabaram nunca and that conquistando were equal rivals. e que eram rivais na mesma medida. But they don't affect us so much when it comes to Bible prophecy, Mas estes não nos afetam tanto quando tratamos de profecia at bíblica, least in this time. a menos neste tempo. It may become important later. Pode ser que se torne importante mais para frente. And so uh, when we talk about Pompey heading east, Então, quando estamos falando de Pompeu indo everything rumo that ao everything Oriente, is east of Rome at this stage. naquele ponto tudo se encontra So no Pompey's going Oriente to de deal with the Roma. pirates, then he's going to deal with all of this eastern territory, Então, ele vai ali lidar com os piratas e logo com and in todo esse 64 território BC he's going to eh, stand. He's going to no annex leste. Syria. E 64 a.C. ele vai anexar Síria. Okay, so with that in mind, E com isto em mente, let's go back to the line that we draw. vamos voltar à linha que And we've got desenhamos. 64 Temos BC, aqui 64 antes de Cristo. and we mark that as Syria. E nós marcamos isso como Síria. And why is that prophetically significant? E por que isso é significativo, profeticamente? Because Pompey conquers the king of the north Porque Pompeu conquista o rei do norte and becomes the king of the north, e se torna o rei do norte. then stands in the glorious land, Logo se coloca na Terra Gloriosa Mm. And then we'll go 31 e logo Egypt. 31 antes de Cristo, Egito. Okay, so when we went to Revelation 12, Quando fomos para Apocalipse 12, we marked that woman of Revelation 12 where? nós marcamos aquela mulher de Apocalipse 12 onde? 4 BC. 4 antes de Cristo. So we're going to mark the woman here. Então vamos marcar a mulher aqui. And where are we going to mark the dragon? E onde marcamos o dragão? Did we mark the dragon? A gente marcou o dragão? Before 4 BC.
antes de 4 antes de Cristo. So this dragon is going to stand before the woman. Então, esse dragão estará diante da mulher And to devour that child as soon as it's born in 4 BC. para devorar esta criança assim que ela And the nascesse tail antes of this 4 antes de dragon Cristo. takes us to where? E a cauda desse dragão nos leva para onde? So what must we have in 63 BC? O que precisamos ter então em 63 antes de Cristo? A woman, but in a different phase of history. Uma mulher, porém em fase diferente da história. And what would be the difference between the two women? E qual seria a diferença entre as duas mulheres? Who has a bed? Bed woman? One with the sun and one without the sun. Uma com um sol, outra sem Remember, sol. what's that moon represent? Lembre-se, o que representa essa We lua? said the Old Testament, we could say Mosaic dispensation. Antigo Testamento, dispensação mosaica, All the types, all the os truth that the tipos, church had been given when it came after it came out of Egypt. a verdade que tinha sido entregada à igreja assim que But ela it's yet to saíra experience the do full Egito, light of the gospel. mas ainda não havia experimentado o evangelho na sua amplidão. All those types were preparing and pointing to 4 BC and onwards. Tudo apontando para 4 antes de Cristo. And this, E daí em this diante. woman is organized. E essa mulher, ela é And this is where the problem organizada. was E aí in its está o organization. problema. O problema está na sua And what's the organização. tail of that dragon going to do? E essa cauda do dragão faz o quê? Start breaking down the organization of that church. Vai derrubar começar a corromper ou quebrar a organização daquela Three igreja. parts: kings, 3 priests, partes. Sanhedrin. Reis, sacerdotes, sinédrio. First part that has to go is the Primeira parte que kings. tem que ir é os reis. Okay, so we can see the dragon at work here in 63 BC. Então nós vemos o dragão em ação 63 And we a.C. mark that work as being done by Pompey. E nós vemos, nós marcamos essa obra sendo feita por Pompeio. But the dragon is, in a secondary sense, pagan Rome. E o dragão, no sentido secundário, é Roma pagã. Was pagan Rome always a dragon? Mas será Roma pagã sempre foi um dragão? What do you think? Was pagan Rome always a dragon? O que vocês acham? Roma pagã sempre tem sido dragão? Did it always want to devour and tread down people? Sempre quis devorar e pisotear os povos? What did we read yesterday about the Battle of Pydna? O que lemos ontem 168 BC. sobre a Batalha de Pigma? Rome versus Macedon. Roma contra a Macedônia. The historian said the beginnings of Rome were gentle and equitable. Os historiadores dizem que as condições de Roma eram gentis And we e would use different word for that. e We'd use the words of igualitários. Revelation 13. Nós usaríamos Isaiah says lamb-like.
outras palavras, né? A gente usaria as So palavras de Apocalipse Rome was 13, going to make a seria change. semelhante a um cordeiro. Então, Roma ultrapassa When would we mark uma when Rome makes that mudança. change? Onde marcaríamos essa mudança? When it becomes the king of the north. No momento em que ela se torna rei do norte. So what was so different about this conquest of Syria by Pompey? O que era tão diferente dessa conquista da Síria através de Pompeio? So as I said earlier, Como eu the já people disse back in Rome antes, were a little worried about Pompey. as pessoas lá em Roma estavam um pouco preocupadas com Pompeio. Prior to Caesar Augustus, Antes de César Augusto, Rome had no national army. Roma não tinha nenhum exército Every general had their nacional. own army. Cada general tinha o seu próprio exército. So it was Pompey's army, Julius Caesar's army, Então, era o Sulla's exército army. de Pompeio, o exército de Júlio César, etc. So they weren't paid by Rome, Não they eram weren't pagos hired by por Rome. Roma e tampouco eram It was your recrutados por general Roma, who hired you and paid you. mas era o general que te recrutava e te pagava. And if they were a good general, they paid you well, E quando eram bons generais, eles which meant you had te to pagavam win, bem. Significava que você também precisava ganhar, because that's where the riches, the wealth comes from. porque é daí que vêm as riquezas, né? Pompey had a good army and they loved him. E Pompeio tinha um bom exército e eles o amavam. When Pompey took Syria E foi quando Pompeio conquistou Síria that the jealousies and the infightings and the intrigues back in Rome really exacerbated. que a inveja, né, ciúmes, as intrigas lá em Roma começaram a sair do controle. The annexation of Syria opened up to Rome great wealth and resources. A anexão da Síria abriu as portas, de grandes riquezas para Roma. And that's going to intensify the political rivalries back in Rome. Isso acaba intensificando as rivalidades Cleaning up the políticas em pirates, Roma. yep, that was good. Resolver a questão dos piratas, sim, ótimo. What he did over in the Far East, yeah, but that was a long way away. O que ele fez lá no Oriente, bem distante, But excelente, the mas também annexation era of muito Syria distante. is going to impact Rome in a much greater degree. Mas a anexão da Síria acaba impactando Roma de uma Because maneira Syria is rich muito in trade mais and próxima. resources. Síria é rica em comércio e So part of vital recursos. trade route. Então, tinha uma rota de comércio vital. And so we're going to Oh, see bem viva. great rivalries between three particular generals. E vamos falar aqui das rivalidades entre três generais em particular. So we've got Pompey, Temos Pompeio, who's has great military might. que tem grande poderio militar, Julius Caesar, Júlio César, who's a brilliant political strategist. que é um estrategista brilhante com respeito à política, And another man called Crassus, e um outro homem chamado Crassus, and he's the richest man in all of Rome. e ele é o homem mais rico em toda Roma. He has wealth and influence. Ele tem
riqueza e influência. And in 60 Crasso. BC, 60 to 59 BC, E nos anos 60 a 59 a.C., they're going to make this kind of secret alliance. eles formam uma aliança meio que They secreta distrust each other so much. que desconfiam um do outro tanto. They did, you've heard the saying, keep your friends close, keep your enemies even closer. Vocês conhecem esse ditado, não? Mantenha seus amigos por perto, They mas seus organize what is the inimigos mais first perto ainda. triumvirate, Eles formam o primeiro triunvirato, where they'll rule Rome together, and as it's an alliance. onde reinam ou governam Roma juntos. É uma aliança. And this really starts from 64 BC. That's going to initiate that. E isso começa de fato em 64 a.C. É aí onde se inicia. That triumvirate is going to break down after a few years. Esse triunvirato ele acaba quebrando depois de alguns anos. Crassus will die, and then Pompey and Julius will be at each other's throats. Crasso morre e Pompeu e Júlio César acabam And Rome will break. Rome's going to break atacando. down into civil war. E acaba The last of that civil war is the isso Battle of acaba Actium. acaba em guerra civil na Roma, né? E a última batalha dessa guerra Sometimes civil é a we think Batalha it's de just Actium. Rome versus Egypt, but actually it was a civil war. Às vezes nós pensamos que era só Roma contra Egito, né? Mas né, isso So no contexto 64 de uma guerra BC marks civil. the beginning of the breakdown of the Republic. Então, 64 a.C. marca o começo do declínio da República. 31 BC will be the beginning of the empire. 31 a.C. marca o começo do Império. So from 64 Então, de to 31 64 a 31 is the end of the Republic, é o fim da República. the Roman Republic, and then 31 onwards E is the 31 em rise of the diante é a Roman ascensão Empire do Império Romano under Caesar Augustus. sob César Augusto. Okay, so we can go back into Revelation 12. Nós podemos voltar para Apocalipse 12 and we can mark that dragon e podemos as the king marcar of the north, o dragão como o rei do norte, beginning in 64 BC. começando em 64 a.C. The king of the north is going to have a direct effect on the glorious land. O rei do norte terá um efeito imediato à Terra Gloriosa. Now, remember what are the names of these two phases of the church? Quais os nomes dessas duas fases da igreja? Vocês lembram? So we can call that church Laodicea, we call this Podemos church chamar essa Ephesus. igreja de Laodiceia e essa igreja nós chamamos de Éfeso. So another point to note with 64 BC, Outro ponto para notar com 64 if you remember, we a.C. go back to 168 BC. Se vocês lembram, We had the Battle of Pydna, se a gente voltar mais na história, a gente and tinha that's going to be Rome versus batalha Rome de Pydna, conquers Macedon, que era Roma conquistando Macedônia. and that ambassador from Rome is going to turn up in Egypt. E aquele embaixador romano, ele então aparece no Egito And tell the king of the north to go back home. e diz ao rei do norte que volte para casa. That ambassador did that because of the power of the Senate. E o embaixador ele acaba fazendo isso por causa do The poder Senate do was Senado. the powerful body
O that Senado era that o spoke with corpo authority. poderoso que falava com autoridade. What 64 BC is going to mark is the power of the generals. O que 64 a.C. marca é o poder dos The power of the generais. Senate will decrease, the power of the generals is increasing. O poder dos generais Pompey and diminui, Julius Caesar being do Senado the diminui e dos primary ones. generais aumenta. So we're going to go from the power of the Senate E assim passamos do poder do Senado to the power of generals. para o poder dos generais. And what makes the empire so great under Caesar Augustus O que torna o império tão grande sob when he César wins the Augusto, Battle of Actium in 31 BC, quando ele ganha a Batalha de Áxio em 31 is he's going to nationalize the a.C., army. e que ele nacionaliza o exército. So the army will be of Rome, not the armies under a particular general. E sendo assim, a Roma agora é de Roma, o exército agora é de Roma e não de algum Right. So general. basically the system we would see today. Seria como o sistema que conhecemos hoje. Okay, so one of the things we did from Revelation 12, Uma das coisas que fizemos com Apocalipse 12, when we noted that it was the Pompey that quando vimos que era Pompeio, was the figure of the Sunday law of that time period, que era o personagem is we desse período de compared decreto Pompey dominical, with QFMG. é que nós comparamos Pompeio com Quintus Quintus Fabius Fabius Maximus Maximus Scourges. Gorgias. And what was the comparison? E qual era a comparação? Yeah, so this Pompey is Oscan for fifth. Quintus is Latin for Pompeio fifth. vem do idioma Osca, né? E significa quinto, e So, quintus significa so that's an quinto em interesting latim. comparison, but there are others. É uma comparação interessante, mas há I'm outras. just going to draw that the other way around. Vou desenhar ao revés isso aqui. You may remember one of the characteristics of QFMG. Se vocês lembram de uma das características de So I'm Quintus talking about Fabius the Maximus man living Gorgias, 200 years before Pompey. então estou falando daquele homem que He vivia did something. 200 anos antes de Pompeio. He Ele built fez algo, something for ele the first construiu time. algo pela primeira vez. Does anybody remember what Alguém lembra? this man built? Alguém lembra o que esse homem construía? No, that's all right. There's been lots of studies, lots of water gone under the bridge. Tudo bem. Houve muitos He estudos built e the muita first coisa aconteceu. temple of O tempo Venus. passou. Ele construiu o primeiro templo a Do you remember that? Vênus. Lembra? Venus obsequens. It means compliant or obedient. Ele é obediente a Vênus. And does anybody remember Vênus how he did that? obsequente. Alguém lembra quando ele fez? He had to raise the money. Ele precisava juntar He fined the wealthiest women o in dinheiro para Rome isso. Ele for adultery.
Ele He multou raised the money by as mulheres accusing mais ricas da wealthy Roma. Roman women Ele acusava mulheres romanas ricas por adultério, multava of elas por sexual adultério, promiscuity. por promiscuidade sexual. Nobody knows if they ever did that or not. Ninguém sabe se isso de But fato why did he do era o that? caso, mas por What que ele was his fez isso? nickname? O que era o apelido dele? Maximus Gurges. Maximus Gurgis. And he earned that by being what? E ele ganhou esse nome como? What kind of a man was he? Ele era que tipo de homem? We'd say he was a pig of a man. Ele era, You've heard that saying before. vocês conhecem essa expressão, era um porco, Unrestrained, sem restrições. a glutton, did what he Era, wanted. ele fazia o Now que he ele wants to queria, change. era sem He restrições, wants não? to be respected. He's going to be a politician. E agora ele quer mudar, ele quer ser So respeitado, ele quer ser um invoking político. Venus was political propaganda to say, I'm a changed man. I'm no longer Maximus Gurges. I'm going to be a good politician. Então, dedicar esse templo a Vênus não era um jeito de falar, olha, eu sou diferente agora, sou um So homem you've got all this political transformado, não intrigue sou going mais on in Rome Maximus after Gurgis. 64 BC. And even though they've formed this alliance, you've got Julius Caesar and Pompey battling behind the scenes. E mesmo com essa aliança, você tem Júlio e Pompeu How are em they going to earn conflito the nos respect of the bastidores. people? Como ele vai ganhar Pompey's going to build a temple. como que Pompeu vai ganhar o respeito do povo? Ele constrói um This one's going to templo. be to Venus Victrix. E este será para a Because Vênus he's going to vitoriosa. say, Venus gave me the victory. Porque ele diz My que military might Vênus me deu is because of essas divine power. conquistas. Meu poder militar é por causa do poder divino So- da Vênus. Who was Venus? Quem era Vênus? So she was a god, Ela era uma deusa, a Roman mythology Venus Victrix. god, Ela era uma deusa da mitologia who had a son, romana que tinha um filho. and out of this son, Aegeus, was born Romulus and Remus. E desse relacionamento And Romulus and Remus were the founders nasceram of Rômulus Rome, e Remus, que são os fundadores de the Roma, city on the seven hills on the river Tiber. que construíram a cidade sobre essas 7 So the Romans trace their montes history no back to the rio, god ao longo do rio Venus. Tíber. Então ele, perdão, não peguei essa parte. And she has a very broad meanings for them. Então Vênus tem um significado muito amplo para os romanos. She's a sort of the goddess of lots of things. Ela é uma deusa de diversas coisas. Wealth, success. Riqueza, So we've got this sucesso. rivalry between Pompey and Julius Caesar. Então temos essa rivalidade entre Pompeu e César, Júlio César. And so Julius Caesar, he's going to build a temple. E Júlio César também vai And he's construir built templo. a temple to Venus Genetics. E ele vai construir um templo a So while Venus Pompey is saying that Venus has Genetics. given me the victory,
Genetrix. What's Julius Caesar saying? Venus Genetrix. O que? Então, Júlio César, I'm a direct descendant of ah, Venus. Pompeio, né, dedica suas I have the divine right to rule because I can conquistas de trace my batalhas bloodline right a back to Venus. Vênus. O que Júlio César diz? Ele, então, com isso, ele diz que, olha, eu sou descendente direto da Vênus. So Eu Venus tenho was used as direito propaganda for the divino divine right to rule. para governar. Então, Vênus era usada como uma ferramenta, né, para Augusta Caesar is going to reclamar even o amplify that further. direito de poder governar. E César And Augusto he's vai just going to amplificar isso combine the lot. mais. E ele vai combinar todos esses elementos. So if we were to compare ancient Rome with modern Rome, Então, se compararmos Roma secular antiga com scholars Roma moderna, recognize that the USA doesn't have a female myth figure. e eruditos da história dizem se os Estados Unidos não But they tem do uma have pessoa something very similar. não tem um personagem mitológico, não? What Estados Venus Unidos. was to ancient Rome, Mas tem algo semelhante. O que Vênus era para Roma antiga, manifest destiny is to modern Rome. o destino manifesto é para And what is manifest destiny? Roma moderna. It is that divine right to rule. É aquele direito divino de governar, poder governar. Destino manifesto. Sorry, excuse me. It used to be easy, but someone told me my passwords had to be bigger. Era simples antigamente, mas alguém me disse que eu precisava usar So senhas the mais divine right to complexas, rule maiores. Então, was o this direito divino de concept that arose out of the governar USA in the 1850s. é esse conceito, né, que fez com que os Estados Unidos nos anos 1850 that white Americans had the divine right to settle right across the continent. os convenceu que esses From esses sea to shining peregrinos, sea. né, brancos poderiam conquistar e So ocupar essa Venus terra, was né, de justification to the uma Romans costa a to outra. expand their territory. Então, para os romanos, Vênus era a justificação de Manifest destiny is the expandir o justification território. for the US to expand its territory. E o destino manifesto é a justificativa para os Venus Estados was the Unidos de reason for their expandir o national território. greatness. Vênus era a razão pela sua grandeza nacional. And that's what manifest destiny did for the United States. E é o caso para o destino manifesto para os Estados Unidos. But as we can see in the history of ancient Rome, Mas como nós vemos na igreja da Roma antiga, it was aggressive policies that were used to acquire that territory. eram políticas agressivas que eram usadas para obter esses And territórios. so that is also attributed to manifest destiny. Então, é algo que também se atribui ao destino manifesto. This isn't, I'm not going to take the time to review the Monroe Doctrine. Eu não vou aqui ocupar o tempo para revisar a doutrina de Monroe. So it was Elder Test that brought manifest destiny and the Monroe Doctrine to our attention.
Mas foi a anciã Tess que trouxe a nossa atenção à doutrina de Monroe e o Destino I'm Manifesto. not introducing anything new there. Não estou introduzindo nada novo aqui. I'm only taking that back to ancient Rome and seeing how that they had those policies originated with ancient Rome through the cult of Venus. Só estou aqui fazendo essa conexão, dizendo que essas políticas tiveram sua origem na antiga Roma, And this would be worthy of our review when com we o culto a consider the Vênus. 10 risks that G0 has given us for 2026. Isso se torna relevante quando nós olhamos para os 10 riscos que o G0 nos deu Because para one of those risks 2026. is not the Monroe Doctrine, but the Um dos riscos não é a doutrina de Monroe, mas Ezekiel said the Donroe Doctrine. a doutrina Donroe. So review Manifest Destiny, Monroe Doctrine, so you can understand the Donroe Doctrine. Então, façam revisão de doutrina de Monroe, Destino Manifesto, para poderem entender So, a doutrina de Let's go Donroe. back to Revelation 12. Vamos voltar para Apocalipse 12. And we'll draw our woman. Vamos desenhar uma mulher. So standing on the moon, Ela está em cima da lua, clothed with the sun, and o sol em cima see dela 12 stars on the crown. e 12 estrelas na sua coroa. And we mark that when? Put it on a Isso line, marcamos onde? Para colocar numa linha. 4 BC. 4 antes de Cristo. Can you see? So we've analyzed our symbols. Nós já analisamos os símbolos. Woman is a church. A igreja, Moon is the Old uma- Dispensation, the mulher. Old Testament. Lua é a dispensação antiga, o Antigo Testamento. The sun is the gospel, full light of the gospel. O sol é o And Evangelho. what does 12 stars represent? E as 12 estrelas representam o quê? Complete organization. Organização completa. The number 12 in Número Bible 12. numerics, Na numerologia bíblica. the difference between numerics and numerology. We're not numerologists, but we do Perdão. study numbers. Não é numerologia, eu uso outro termo ligado a número. Nós Just like estudamos números, There's a difference between astronomy and astrology. assim como há diferença entre astronomia e astrologia, certo? There's a difference between numerics and numerology. Há uma diferença entre numerologia e... And the number 12 is perfect government. deixa eu ver a tradução dessa palavra. So does anybody see a problem with this image? What's wrong? How perfectly organized was this Bom, church in 4 BC? numérica. Just que got a tá baby errado? king. O que está errado com essa data aqui, 4 a.C.? É um If, rei, if you were to say those 12 stars were 12 disciples, rei they're only bebê. toddlers or teenagers. Se essas 12 estrelas são apóstolos, então seriam apenas bebês ou So how do we adolescentes? explain this complete government in 4 BC? Então, como nós explicamos esse governo completo em 4 antes de Cristo? I'm not going to explain it. I'm going to let Uriah Smith explain it. Eu não vou explicar nada, eu vou deixar o Uriah Smith explicar.
And we'll go to Daniel and Revelation, E vamos abrir Daniel e Apocalipse, 1897. 1897, Uriah Smith, Uriah Daniel and Smith, Revelation, Daniel e Apocalipse, 546.1. e a referência é 546.1. The dragon drew the third part of the stars from heaven. O dragão derrubou a terceira parte de estrelas do céu. And we've already identified those stars in 63 BC. E já identificamos essas estrelas em 63 They antes can't de just be Cristo. random stars out there in the universe. They were attached to something. Não há como serem estrelas assim And so we've recognized the aleatórias phase no of the universo. Estavam church before the ligadas a phase algo. of the Old Testament church before it becomes the New Testament church. Então, temos que reconhecer que houve uma igreja também antes da Igreja do Novo Testamento que foi transitando para Oh, sorry, I've got the wrong paragraph. 545.3, my bad. a Igreja do Novo Testamento. A referência está errada, ela está corrigindo. Just double check. 545.3. So what Uriah Smith is going to do here is highlight that this is a change of dispensation. O que Uriah Smith faz aqui, ele destaca que é uma mudança de The dispensação. old Mosaic dispensation has ended and the new A dispensation has begun. dispensação antiga, mosaica, havia terminado e a nova dispensação havia começado. So type will meet antitype. Tipo encontrará antítipo. The woman, the church, had the moon under the feet. Então, a mulher tinha, a igreja, né, And is tinha, clothed with the light of the gospel sun, which had just risen. tinha a lua debaixo dos seus pés e estava vestida com o sol The do church is evangelho que represented as acabava fully de organized with its 12 nascer. apostles. Completamente organizada com seus 12 apóstolos, Before the man-child has appeared on the scene. antes que And aparecera he's going to o explain this by the word Filho Homem. prolepsis. E ele explica isso através da By palavra the figure of the prolepsis. prolepsis, this can be explained. Isso pode ser explicado através da figura de prolepsis. This is easily accounted for by the fact that Christ would commence his ministry Isso pode ser explicado facilmente devido ao fato que Cristo começara seu and be more ministério connected with this church than he has with former dispensations. e seria mais conectado, ligado à igreja do que He says com no violence dispensações is done antigas. to the correct interpretation of this symbol. Ele diz aqui que não está sendo feito nada errado com a interpretação correta desse símbolo. And what a prolepsis is, E que significa essa palavra it's prolepsis? when you represent future events as if they're already happened. Quando você representa eventos futuros como se já tivessem acontecido. I'll give you an example of a prolepsis. Vou lhes dar um exemplo de prolepsis. If I was to say,
Se eu He was a dissesse, dead man walking. ele era um homem morto andando, prolepse, You can see it's a figure of speech. você entende que isso é uma linguagem figurativa? Is the man dead? Aquela pessoa, aquele homem está morto, de But he's fato? as good as dead. Não, mas ele está So, como se so fosse just like morto we já. can have prolepsises in our figures of speech, E assim como nós podemos usar prolepses na nossa you can linguagem have a prolepsis figurativa, in a symbol. você também pode ter uma prolepse num A símbolo. symbol is not a figure of speech, it's like a figure of an illustration. Mas um símbolo não é uma linguagem figurativa, mas é como uma figura de ilustração. So the church is seen as fully organized, even though we're not going to see the disciples for another 30 odd years. Então, a igreja é vista como completamente organizada, eh, mesmo com os And that helps us to discípulos ainda understand não the entrarem em difference cena, between an institution and individuals. eh, por mais que 30 anos, assim, né? Vai demorar ainda 30 anos ou mais. That this is about, Ephesus is about a movement, not individuals. Éfeso é sobre o movimento e não sobre indivíduos. So 4 BC, we know this is Ephesus, it's a line of success. Sabemos que Éfeso é uma linha de sucesso, But Revelation 12 is going to explain that this woman is going to have another experience. mas Apocalipse 12 nos mostra que What's this woman going to go essa through? mulher vai passar por uma outra experiência. Going to Ela have vai to passar hide. por, ela terá que de se esconder. She's going to go through the wilderness experience Ela vai passar pela experiência do deserto, because this dragon power has 2 phases. porque esse poder de dragão It's going tem to duas literally tread fases. down the city and the sanctuary, Ele vai literalmente pisotear Pa- o santuário. pagan Rome's going to do that. Roma pagã fará But what's isso. spiritual Rome going to do? Mas o que Roma espiritual vai fazer? Spiritually tread down this city and sanctuary. Vai pisotear essa cidade, esse santuário And what this espiritualmente. woman represents is the city and the sanctuary. E o que essa mulher representa é essa cidade e esse santuário. Remember, the sanctuary is what contains all the core beliefs, all the ideology, the plan of salvation. Então, lembre-se o que significa que representa esse santuário. São todas as That's crenças the moon and the mais sun. fundamentais, né? We Essa don't do é away with the moon. a lua e o sol. The moon's reflected light, but it's still light. A lua reflete luz, mas continua sendo luz. And we don't reject light. E nós não rejeitamos luz. Uh, but it's also the city. Mas também é a cidade. It's that organization that is going to protect and defend that ideology. É aquela organização que vai proteger, defender So when we go ideologia. to Revelation 17, it's going to break apart that idea of city and sanctuary. Então, em Apocalipse 17, essa ideia de cidade e santuário será quebrantada. We're going to see them in 2 sections, two entities. Nós vemos ela em duas But in entidades. Revelation 12, we see both the woman and the dragon, that's their entirety. Mas em Apocalipse 12, vemos isso na sua forma That's why when we see the dragon, we integral. don't see a woman riding that dragon. Mulher e dragão That'll como be um taken só. apart in Revelation 17. A So we can gente see não more se refere detail. aqui a uma mulher montada num dragão, não. Isso é feito mais para But in frente, Revelation são 12, it's separados the os símbolos. whole
kit and caboodle. It's the whole thing. Em Apocalipse 12, o conjunto é visto como um só, So uma unidade. that city and sanctuary, that woman is going to get trodden down during Então, 1260 years essa cidade, esse santuário, será pisoteado durante os 1260 anos. until when? Até quando? 1798. 1798. And then the woman's going to come out of that hiding, out of that cave. E quando essa mulher sai do seu esconderijo, dessa So to caverna, save time, let's not think of 1260 years. Let's think of 126 years. então, para economizar um pouco de tempo, não vamos pensar agora em 1260 anos, mas Where vamos that pensar em experience was repeated. 126 anos. And let's Essa call 4 experiência foi BC repetida. what? Vamos chamar 4 antes de Cristo de quê? 1989. Oh, can I get all that back? Can't, can I? Excuse me. Só um momento. Oh, magic. Why did you keep that arrow? That's why we keep him. Okay, so where was I? 4 BC, we're going to compare to 1989. 4 antes de Cristo, vamos comparar com 1989. Lost my train of thought. Where the church has gone through a wilderness experience of 126 years. Onde a igreja passa por uma experiência de deserto And what is the durante church going to look like? 126 anos. E a igreja se parecerá We don't como call it a church, we call it a nós não chamamos de movement. igreja, mas chamamos de Fully formed, movimento. Completamente formado, organized for what purpose? organizado para qual propósito? To protect and defend that ideology, that plan of salvation. Para proteger e defender essa ideologia, esse plano de salvação. That moon is not just Old Esse- Testament dispensation now. Essa lua agora não é só dispensação do Antigo Testamento. That moon also includes Millerite history. Essa lua agora também inclui história millerita. All that list that Elder Parminder put down this morning, is that clicking? I can see some heads nodding. Toda aquela lista que a São Parmida colocou lá For the hoje de beginning. manhã. Vocês lembram? We're Para receiving the full começo. light of the gospel like the Nós church has never received before. estamos recebendo a luz completa do Evangelho como a igreja nunca a recebeu antes. And the purpose of the movement is to defend and protect it. E o propósito do movimento é defender e proteger But isso. what's the problem? Mas o problema é qual? There's a dragon. Há um dragão. What do we call the dragon? Como chamamos o dragão? From Revelation 17, what were we going to call the dragon? Baseado em Apocalipse 17, como There's a chamamos o seventh dragão? kingdom. É um sétimo reino. And that seventh kingdom wants to Esse devour sétimo reino quer devorar our ideology. a nossa ideologia. And we need to think hard how it's going about doing that. E precisamos pensar muito bem para entender como ela vai There fazer are no isso. physical battles Não They're são not batalhas físicas, threatening us with fines or jail, não estão nos ameaçando com but multas ou cadeia, they are exerting an influence to mas us estão exercendo uma influência sobre through nós a war of information.
através de uma guerra de informação. We might think, oh, we can recognize MAGA, E talvez pensamos, sim, a gente sabe identificar o but MAGA MAGA, has some subtleties that can really draw us away from our core beliefs. mas o MAGA tem algumas sutilezas que podem nos afastar das nossas We might crenças laugh at fundamentais. RFK and his Maha, A gente talvez ri, né, dessas but they have políticas do Maha, Make thoughts America and beliefs that can Healthy draw Again, né, us away saudável from our novamente. core beliefs. Mas tem crenças e conceitos que podem nos afastar das nossas crenças mais fundamentais. So just as the dragon Então, was a assim very como real threat o dragão to Ephesus, era uma ameaça real para Éfeso, the dragon is a very real threat to this movement. o dragão é uma ameaça real para este And we movimento. know Ephesus was a history of success. We will be a history of success. E nós sabemos que Éfeso foi uma história de sucesso, nós seremos uma história de sucesso. But when we say we, we're talking about an institution, a movement. Mas quando falamos nós falamos sobre uma instituição, um movimento. This movement will not budge on its core principles. Esse movimento não vai se, Even though as individuals we might. como que chama? Fazer compromisso, So não, what is com seus the city princípios that is going to protect fundamentais. those Indivíduos beliefs? talvez vão se comprometer. Então, e com respeito à cidade, What do we see in the symbol? no símbolo nós vemos o quê? It's the organization of those, that's the stars. Those stars aren't individuals. Essas estrelas são a organização, não são indivíduos. But it's the organization that we have to trust to defend. É, nós precisamos aprender a defender e confiar na organização. As I bring this to a close, Então, para encerrar, one of the main objectives I had in looking in Revelation 12 os objetivos principais pelo quais is eu to olhei para revise Apocalipse the 12 power of a symbol era poder revisar o poder and de how they símbolo can tell us, we can gain so much information from a simple symbol. e como podemos ganhar tanta informação de um And I símbolo really shouldn't call simples. this symbol simple E não deveria chamar um símbolo simples, because we know that it has aspects that take us back in history porque sabemos que há aspectos que nos levam de volta para a história and also set us up to understand the future of its e history. também nos preparam para entender o futuro da So we can't história. just limit this symbol to 4 BC. Não podemos limitar esse símbolo a 4 a.C. And Uriah Smith's explanation of the prolepsis E a explicação de Uriah Smith com essa not only prolepse helps us to understand Revelation 1 to 4, não apenas nos ajuda a but I would entender suggest helps Apocalipse us 1 a also to 4, understand Quintus Fabius Maximus Gurgis. mas também nos ajuda a entender Quintus Fabius That Maximus is another Gurgis, symbol, a symbol of a man que é mais um símbolo sobre um homem that takes in more history than just que July 18. engloba mais história do que apenas 18 de julho. So I'll leave you with that thought and we'll close in prayer. Então vou deixar vocês com esse pensamento e vamos encerrar com oração. Our loving God in heaven, Nosso Deus de amor, que está no céu, we want to thank you for all the light that has gone before us. queremos te agradecer pela luz que tem brilhado
We know that we as a movement are standing on a firm foundation. Sabemos que nós, como movimento, estamos sobre um fundamento firme. Not only our biblical heritage, Não somente nossa herança bíblica, the work of the pioneers and Ellen White, a obra dos pioneiros de Ellen but White, also the light that came to us from 1989 and Elder Jeff. mas também a luz que veio de 1989 e Ancião Jeff. We have nothing to fear for the future unless we forget that. E não temos nada a temer do futuro, a menos que nos You esqueçamos have disso. led and guided us thus far. Tu tens nos guiado e nos Help us to fully appreciate lidado and até understand the então. increase in light that we have. Ajude-nos a entender e apreciar na sua But more integridade than that, a make us wise to understand the luz. work of the seventh kingdom. Mas ainda em cima disso, nos ajude a entender o trabalho, a obra do sétimo reino. Not only as they affect external events, Não somente à medida que but afeta nos as eventos their externos, influence can, as they can also have an influence as us individuals. mas também à medida que possam ter influência But we sobre do nós trust como in this indivíduos. institution that you have raised, Mas confiamos nessa instituição que and tu we pray that you would criaste help us to do our part. e oramos que nos ajudes para que Bless these possamos people fazer a as nossa we parte. finish this camp meeting. Ao encerrarmos essa reunião campal, pedimos que possas abençoar as As we pessoas. tie up some loose ends, E ao encerrarmos aqui, juntamos algumas and by your grace, we leave in detalhes greater unity than when we started. e pela tua graça que possamos partir mais unidos And do we ask que this in the name of eh, Jesus. que Amen. nós encontramos no começo. Oramos isso em nome de Jesus. Amém.